Novamente, boa noite a todos. Mais uma aula de meios de obtenção e produção de provas. Aula número 2. Vamos começar então, gente. Começar o seguinte, ó. Deixa eu ver aqui, mudando slide. Ó, nós estamos já, como dizer, o careca de saber o conceito de prova, né, gente? Mas vamos relembrar. O que é prova? O vocábulo prova vem de onde? Vem do latim probatio. Significa persuadir alguém sobre algo. Eu disse para vocês na matéria anterior que desde quando o mundo é mundo, investiga-se. A Eva comeu da maçã porque ela quis investigar. Ela quis entender se ela comesse aquela maçã, se realmente ela seria conhecedora de tudo. Ela quis investigar. Como que você vai persuadir alguém? Como você vai defender a sua tese? Com provas. Provas, digamos, aí, argumentativas, né, numa conversa, como provas materiais. Então, nós temos o que? A prova em geral. O que é a prova em geral? A prova em geral que eu falei é persuadir alguém sobre algo. Prova pericial é o nosso caso. É o que? É regulada pela lei para descobrir a verdade ou ainda estabelecer a certeza de algo controvertido. Vamos lá. Gente, o que é prova judicial? Prova judicial é o que? Ela é regulamentada por lei. A lei vai determinar quais são as provas que são cabíveis no processo. Ok? Além disso, qual é o objetivo da prova? Ela quer elucidar, ela quer trazer à tona a verdade. Todo processo, gente, tem algo controvertido. Por exemplo, quer ver o exemplo que eu dou? Eu entrei numa loja da Apple, furtei um iPhone X de 10 mil reais. Lá na câmera vai demonstrar que tinha um cara negro, careca, barba branca, de óculos preto, camisa branca. Igual eu tenho 1 milhão. Se não tiver uma prova capaz de individualizar, aquele ali era o Felipe, porque ele usava uma pulseira de ouro na mão direita, usava uma aliança na mão esquerda, tinha uma tatuagem no braço. Alguém me via ali, ó, viver, ele era que estava ali, eu vi com os olhos que a terra há de comer, como diz o outro, que ele estava lá. Nesse caso, então, a prova judicial, o que ela tem que fazer? Ela tem que trazer à tona algo controvertido, ela tem que jogar uma pá de cal, ó, quem estava lá era o Felipe. Esse é o objetivo da prova. A gente sempre fala o seguinte, ó, o processo ao quê? Ao autor, ao réu e ao juiz, que é o Estado juiz. Qual é o papel do Estado juiz? O papel do Estado juiz é o quê? Dizer o direito, exercer jurisdição. Jurisdição é exercer o direito. Essa é a função clássica do Estado juiz. Nessa formação aqui, ó, eu tenho o autor, réu e o Estado juiz. No meio aqui, ó, se você pensar que tem uma pirâmide aqui, eu tenho o autor, tenho o réu e tenho o Estado juiz. Nesse meio aqui, o que eu tenho? No meio, eu tenho uma controvérsia. Qual pode ser a controvérsia? Pode ser um contrato, pode ser uma pensão alimentícia, pode ser uma paternidade. Exemplo, Caio teve uma filha com Daiane. Daiane alega, Caio, você é o pai. Caio alega, não sou o pai. Qual é a controvérsia? A paternidade de Caio. Se Caio realmente é o pai ou não. Ok? Nesse caso aqui, como que eu vou estabelecer quem é se realmente Caio é o pai ou não? Nesse processo, a gente vai ter o quê? Vai ter uma prova pericial, um exame de DNA. Ele vai ser capaz de comprovar se Caio é ou não pai. Outro exemplo, Caio fez um contrato de empréstimo com a Daiane. Caio pediu 10 mil reais de empréstimo. Daiane, por sua vez, emprestou o dinheiro para Caio e combinou com Caio. Serão feitas 10 pagamentos de R$ 1.000. Daiane entra com a ação dizendo que Caio não pagou o empréstimo. Caio, por sua vez, junta os comprovantes. Aqui, ó, estão pagas os 10 meses de R$ 1.000. Daiane não identificou os depósitos na sua conta e achou que Caio não tinha pago.
Quer dizer, qual que era a controvérsia? O pagamento ou não. Então o processo, todo processo, gente, ele tem uma controvérsia. O processo judicial só existe para isso. Se tudo estiver muito bem, vai ter processo? Não. Se todo mundo pagar pensão alimentícia, vai ter processo? Não. Se todo mundo comprar carro e pagar, vai ter processo? Se o empregador cumprir as normas trabalhistas a contento, direitinho, vai ter processo? Não. O processo só existe por quê? Porque há um problema, uma controvérsia. Eu só trabalho e ganho dinheiro porque tem controvérsia. Se o INSS implantasse os benefícios de forma correta, não teria processo. Se o empregador pagasse horas extras, pagasse intervalo de almoço, insalubridade, periculosidade e etc., não teria processo, não teria profissão. Só existe processo porque é o quê? Há uma controvérsia. E essa controvérsia só é elucidada, só é pacificada, digamos assim, através do quê? Das provas. E nesses processos, gente, o que acontece? Eu tenho ônus da prova. Uma parte tem que ter tem um ônus da prova, outra parte tem outra. Então, essa matéria vai trazer esses elementos para ficarem mais claros. Ônus da prova, etc. Então, vamos continuar aqui. Então, questões objetivas e questões subjetivas. Gente, o aspecto objetivo é o quê? É aquele que relaciona com os elementos que permitem ao juiz chegar ao conhecimento da verdade. De novo, professor, o que é o aspecto objetivo? Qual é o aspecto objetivo da prova? O aspecto objetivo da prova é o quê? São aqueles aspectos que relacionam os elementos para que o juiz consiga chegar ao conhecimento da verdade. De novo, a pirâmide. Autor, réu e juiz. Gente, o juiz, ele é o quê? Primeiro, ele é imparcial. Segundo, ele vai conhecer o fato que as partes vão trazer. Muitas pessoas pensam, nosso juiz ele julgou o processo de forma errada. Às vezes nem ele julgou de forma errada. Às vezes os fatos foram colocados para ele de forma não satisfatória. Nesse sentido, o que acontece? Ele vai julgar de acordo com o que está no processo. Então, o aspecto objetivo é esse. É eu conseguir levar ao juiz os elementos para que ele forme para que ele tenha conhecimento da verdade. Repetindo, elemento objetivo são os elementos que vão trazer ao juiz ou ao juízo o conhecimento da verdade. Ok? Processo penal, eu busco o quê? A verdade real, a verdade dos fatos. Processo civil, etc. Eu busco a verdade processual. Ok? Aspecto objetivo. Presta bem, ou melhor, aspecto subjetivo. Presta bem atenção. Quando eu falo de aspecto subjetivo, toda vez, gente, que tiver assim uma prova, tiver um concurso, tiver uma conversa de boteco, alguém falar assim, ó, eu quero analisar o aspecto subjetivo, você vai pensar, você vai entender que é o aspecto ligado ao sujeito. Ok? Toda vez que tratar aspecto objetivo, você vai falar assim, é o aspecto ligado ao sujeito. Então, o aspecto subjetivo é o quê? Está ligado ao juiz. É a própria convicção do juiz. Gente, o juiz do trabalho, de direito, da esfera civil, criminal, o juiz federal, ele vai formar uma convicção. Ele só vai conseguir julgar um processo se tiver o que? Convicção dos fatos. Ele não vai conseguir julgar o processo sem ter convicção. Então, esse aspecto subjetivo é o quê? Está ligado ao magistrado. É a sua convicção perante as provas produzidas no processo. Ok? Esses dois aspectos, queridos, eles se interligam. Não existe aspecto objetivo de um lado, subjetivo de outro, sem encontrar. Se eu tenho o quê? Se eu tenho o aspecto objetivo, que é ligado aos elementos para formar a convicção do juiz. Se eu tenho o aspecto subjetivo, que é quando ele forma a convicção, eu posso dizer que os dois aspectos, eles estão o quê? Entrelaçados. Eles são complementares. Ok? Classificação das provas. Gente, classificação das provas quanto ao sujeito. O que é isso? Classificação das provas quanto ao sujeito significa o quê? É a reconstituição dos fatos que envolve vestígios. Vamos lá. Estou aqui, eu moro no apartamento 201. 301 mora um cara que ele é solteiro. De repente eu ouço 3 tiros. Tum, tum, tum.
um barulho, porta batendo. Vou lá, o cara tá caído no chão, morto. Esse é um crime que? É um crime que deixa vestígios. Teve testemunha? Não. Eu não fui a pessoa que visualizei. Ninguém viu o bandido, o autor do fato, matar o sujeito. Vamos lá. Classificação das provas. Quanto ao sujeito, é a reconstituição dos fatos quando envolve vestígios. E ainda, possível esclarecê-los mediante testemunhas. Quando eu tenho um fato que tem vestígio, ainda tem a prova testemunhal, ele pode ser classificado quanto ao sujeito. Exemplo: adentrei na loja da Apple, furtei 10 iPhone X. Tava suado, caiu suor, botei a mão no espelho, botei a mão na gôndola, as minhas digitais estão lá, deixei vestígios e testemunhas oculares me viram lá entrando na sala e furtando. Isso é o que? Classificação das provas quanto ao sujeito. Por quê? Deixou vestígios e ainda conseguiu esclarecer com testemunhas. A prova pessoal, o que é a prova pessoal? A prova pessoal é o quê? É a afirmação de uma testemunha que presenciou o fato. Então, prova pessoal, a testemunha viu o meliante, viu o indivíduo lá cometendo o crime. Prova real, o que é prova real, gente? Então, estou falando o seguinte, estou falando de classificação das provas quanto ao sujeito, ela subdivide-se prova pessoal e prova real. Ok? Prova pessoal é a afirmação da testemunha, ela atende um requisito. Prova real é quando algo externo deixa vestígios. Então, nessa subdivisão, classificação das provas quanto ao sujeito, eu tenho duas situações. Primeiro, classificação, eu tenho os vestígios e tenho a testemunha. Quando eu falo de vestígio, eu falo que a prova é real, porque deixou elementos externos, os vestígios. Quando eu falo que a prova é pessoal, é quando a testemunha visualiza o fato. Entenderam isso aqui, gente? Sim ou não? Maravilha. Ó, quanto ao objeto, aí é diferente. O objeto é o próprio fato que aqui se quer provar. De novo, quanto ao objeto, é o próprio fato que se deve provar. Essa prova, essa classificação da prova quanto ao objeto, ela tem duas subdivisões. Primeiro, prova direta, quando ocorre quando há evidência instantânea. Não é necessário ter uma indução. Por exemplo, vou pensar aqui. Tá eu lá com meu vizinho conversando, tomando cerveja. De repente, entra um cara, dá um tiro na cabeça dele. Pum! Ele cai no chão. Alguma dúvida de quem foi o assassino? Eu vi o cara. Quer dizer, é uma forma, uma prova direta. Não há necessidade, ocorre quando há evidência instantânea. Eu presenciei. Quando é indutivo, vamos um exemplo. Mesmo vizinho, mora sozinho, tá lá. Eu ouço um tiro e vou lá ver. De repente, eu encontro a arma jogada no chão, um tiro aqui, algumas coisas reviradas. Eu posso dizer o seguinte: pode ser um homicídio, quanto pode ser um suicídio. Esse caso aqui, há o quê? Eu vou ter que usar o método o quê? Indutivo. Poxa, será que foi um homicídio? Será que foi um suicídio? Então, quando a prova ela depende de um raciocínio indutivo, quando eu vou ter que analisar os indícios e presunções, eu digo que é uma prova quanto ao objeto, prova indireta. De novo, prova direta, eu tenho o quê? Eu tenho a evidência instantânea, eu consigo dizer, aconteceu isso. Não há que fazer dilações, ilações, por exemplo. Fazer ilações, pode ser isso, pode ser aquilo. Quando eu preciso usar o raciocínio dedutivo, eu digo que a prova ela é indireta. Vamos lá, gente, quanto à forma, é a maneira como a prova é apresentada em juízo. De novo,
quanto à forma é a maneira como a prova ela é apresentada em juízo. Ela pode ser testemunhal, documental e material. Gente, o que é a prova testemunhal? É a testemunha afirmar que teve conhecimento do fato porque ela presenciou o fato. Melhor dizendo, o que é prova testemunhal? É a afirmação realizada por quem teve conhecimento do fato de maneira direta ou indireta. Testemunha direta, prova direta, testemunha ocular, eu vi o fato acontecendo. Testemunha indireta, eu vi parcialmente ou fiquei sabendo. Por exemplo, esse caso aqui que eu estou dizendo, 3 tiros, barulho passando, resolveu rolar como testemunha. Estou em juízo lá, por exemplo, testemunhando. Senhor Felipe, pois não, o senhor viu o fato acontecendo? Não. O que o senhor viu? Eu ouvi 3 tiros e ouvi passos depois dos tiros e a porta batendo. Eu sou o quê? Uma prova testemunhal de maneira indireta. Ok, queridos? Porque eu não vi ali, eu vi de uma forma aí indutiva. Prova documental é considerada como toda coisa que, por uma atividade humana, pode representar um fato que origina uma relação do direito. O que são provas documentais? São documentos, fotos, mensagens online de WhatsApp, áudio, tudo isso é prova documental. Ok? Prova material serve para produzir a convicção do juiz sobre os fatos apresentados. Por exemplo, laudos periciais, instrumentos do crime. Toda vez que é apresentado no processo um laudo pericial, o que significa isso? Significa que o juiz vai ter acesso a uma prova material. Gente, até agora tá tranquilo? Alguma dúvida? Beleza. Quem cala consente, eu vou continuar. Vamos lá. Agora vamos falar em relação ao momento da formação da prova. Presta bem atenção aqui. Primeiro, prova causal. Não é feita para ser utilizada diretamente como prova. Por exemplo, registros contábeis, notas fiscais, cartas. Você comprou uma televisão LG de 65 polegadas para colocar na sua sala, com home theater, com cervejeira. Você guardou a nota fiscal. Você está pensando que vai entrar com uma ação contra a LG? Pergunta. É lógico que não, gente. Você comprou uma televisão, o que você pensa? Comprei uma televisão LG de 65 polegadas, custou uma fortuna. Vou guardar a nota fiscal para quê? Se eu precisar de um dia levar na autorizada, tem a nota fiscal. Se você comprou televisão, ela deu um defeito, você levou na autorizada, a autorizada não resolveu o seu defeito, você necessitar ingressar em juízo, essa prova será uma prova causal, porque ela não foi fabricada para ser utilizada diretamente como prova. É uma nota fiscal, é uma mera nota fiscal. Só que você, cuidadoso, guardou a nota fiscal e usou aquela prova em juízo. Prova causal não é feita para ser utilizada diretamente como prova. Gente, isso está claro? Ninguém compra uma televisão, guarda a nota fiscal para entrar com ação. Se você fizer isso aí, você é maluco. Nossa, eu vou entrar porque eu vou entrar com uma ação. Você comprou a nota fiscal, você guarda por um tempo. Eu geralmente guardo durante um ano, que é o tempo que pode dar problema, né? O tempo da garantia, melhor dizendo. Passou a garantia, descarta. Não guardo coisa antiga, não. De antigo já basta eu, né, gente? Prova pré-constituída é empregada como prova em um processo. Aí é diferente. Eu vou constituir uma prova para ingressar em processo. Por exemplo, quando o exemplo que eu dei no começo da aula, Caio e Daiane realizam o quê? Um negócio jurídico. Qual é o negócio jurídico? Um empréstimo. Nesse caso, eu vou ter o quê? Daiane fala o seguinte: Caio,
eu quero que você me dê 10 cheques para servir como garantia que você vai pagar a dívida. Entrou o primeiro cheque, o segundo, o terceiro é borrachudo. Caiu na conta, bateu na conta, não tem fundo. Aquele documento é o quê? É um documento que foi criado para ser empregado como prova. Porque o cheque é o título executivo extrajudicial. Você não pagou o cheque, automaticamente ele é exigível. Então, presta bem atenção aqui, gente. Prova causal não é feita para ser utilizada diretamente como prova. É um documento que está lá com você. Minha televisão estragou, a LG não arrumou. Uai, eu tenho uma nota fiscal. Poxa, comprova que eu comprei. Comprova que eu sou o dono da televisão, que eu comprei a televisão. E está no prazo da garantia. Pum! Outra situação. Prova pré-constituída. Ela possui o quê? Formalidades legais. Quando você vai fazer um contrato, quando você vai emprestar alguém, quando você vai fazer um negócio jurídico de um empréstimo, a lei te faculta fazer um contrato. Formalidades legais. Nesse caso, ela é empregada como prova em um processo. Exemplo, recibo assinado, o próprio contrato, contrato de financiamento de imóveis, de veículos. Lá com o seguinte, se você ficar inadimplente, se eu não me engano, em 2 ou 3 prestações, você terá o carro apreendido, busca e apreensão. Uma prova pré-constituída. Ok, queridos? Gente, nós estamos carecas de saber que provas ilícitas não são admitidas no direito. Já falei isso aqui nas 3 últimas disciplinas. As provas obtidas de forma ilícita não são admitidas no processo. Ok? Pergunto a vocês, eu tenho uma prova que é ilícita. Dessa prova, eu tenho uma prova que aparentemente é lícita. Eu vou poder usar? E aí? Por que não? Muito bem, Sara, muito bem. Ó, isso chama teoria dos frutos da árvore envenenada. Gente, segundo o direito processo, se tiver uma maçã podre, toda a macieira está podre. Se uma prova foi colhida de forma ilegal e desencadeou outras provas, todas as provas são ilegais, são ilícitas. Esse processo está o quê? Nulo. Por exemplo, uma escuta telefônica não autorizada. Fez por exemplo, uma ligação. Eu sou objeto de escuta telefônica pela Polícia Federal. Conversei com o meu sócio, uma coisa normal. Conversei com fulano, uma coisa ilícita. Com ciclano, com beltrano. Depois confessei o crime. Todas as conversas que aconteceram são ilegais. Porque se a prova principal ela é ilegal, as demais também são ilegais. Chama-se teoria dos frutos da árvore envenenada. Ok? Grava bem esse termo aí, que ele é muito usado no processo penal, processo civil, enfim. Gente, ônus da prova. Exemplo que eu dei aqui para vocês. Caio contratou junto a Daiane o empréstimo de 10 mil reais. Caio combinou Daiane, vou pagar em 10 prestações de 1.000 reais. Caio paga 3 e para de pagar. Daiane entra com processo judicial. Excelentíssimo senhor juiz de direito do Juizado Especial Federal Civil de Belo Horizonte. Eu, Daiane, brasileira, solteira, parará, propõe uma ação de cobrança em face de Caio, brasileiro casado, tal. Fatos. Caio contratou junto a mim o valor de 10 mil reais em 10 parcelas de 1.000 reais, sendo que pagou apenas 3. E não mais pagou. Requer que seja intimado Caio para pagar 7 mil reais com juros e correção monetária. Pum! Entrou com a ação. Nessa ação, Daiane não coloca nenhum documento. Só alega isso. O que acontece?
No processo eu tenho o ônus da prova. O que é o ônus da prova? É o ônus probatório que incumbe a parte que alegou o fato. Se Daiane alegou que Caio devia a ela tinha que comprovar. Eu tenho um contrato, eu tenho notas promissórias, eu tenho um cheque, mas não, ela apenas alegou. Então nesse caso aí, Daiane não teve êxito, não logrou êxito em comprovar a sua alegação, porque ela não se incumbiu do ônus da prova. Simplesmente alegou: Caio me deve R$7.000, mas não comprovou. De outra sorte, Daiane junta o contrato e junta o extrato bancário. Excelência, já se passaram 6 meses, Caio pagou só 3, só pagou janeiro, fevereiro e março. Ah é? Intima-se Caio para apresentar defesa. Caio vai falar o quê? Nada. Foi defender o quê? Defendeu o indefensável, pô. Não pagou. Vai tentar negociar. Entenderam? Então, o ônus da prova, cada parte tem o ônus da prova. Em regra, o autor ele tem o quê? O ônus da prova de comprovar o fato alegado. Chama-se o quê? Fato constitutivo. É o fato que constitui o direito. Qual é o fato constitutivo dessa relação, desse exemplo? O fato constitutivo é a dívida de Caio. Foi comprovada? Foi. Contrato. O que mais? É extrato bancário. Então, nesse prisma aí, eu tenho o quê? Eu tenho a separação dos ônus da prova. Ônus da prova, fato constitutivo. O fato que constitui o direito, ele é o quê? Ele é de incumbência da parte autora. Depois eu tenho o quê? Cabe ao réu o ônus da prova de apresentar, de contestar o pedido inicial. Ele vai apresentar o quê? Um fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Grava só isso por enquanto. O autor tem a incumbência de provar o fato constitutivo. O réu tem a incumbência de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Isso está no artigo 373 do CPC. Grava só isso por enquanto. Gente, aí vem. Continuando essa temática, eu tenho agora o critério material de distribuição do ônus da prova. De novo, critério material de distribuição do ônus da prova. Aí é o seguinte, já falei com vocês, cabe ao autor provar o quê? O fato constitutivo. Cabe ao réu apresentar os fatos constitutivos, extintivos e impeditivos, modificativos e extintivos. De novo, cabe ao autor provar o fato constitutivo. Então, a lei delega ao autor essa incumbência. Autor, se você vai propor uma ação, tenha em mente que você deve comprovar os fatos constitutivos. Não me venha com churumelas. Não me venha entrar com uma ação vazia, inócua. Você tem a incumbência legal de apresentar os fatos constitutivos. Réu, por sua vez, você tem que resistir à pretensão. O que é resistir à pretensão? Você deve apresentar os fatos constitutivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. Se você não resistir, você vai estar confessando. Se Caio não resiste à ação de Daiane, é confissão. Na defesa fala o seguinte: não, eu paguei. Pagou, Caio? Cadê os comprovantes? Não tem comprovante. Então, não resistiu. Gente, isso está claro? Sim ou não? Sim ou não? Muito obrigado. Gente, continuando então, vamos lá. Conceito de fato constitutivo. O que significa isso? O próprio nome já diz, constitui a relação litigiosa. É o fato que dá ensejo à ação. Direito constitutivo. Incumbe ao autor apresentar o fato constitutivo, o fato que constituiu, o fato que originou
a sua pretensão. Exemplo. Felipe é demandante de uma ação de investigação de paternidade. A autora diz: mantive o relacionamento amoroso com Felipe, que culminou no nascimento de Bárbara. Vou falar o seguinte: fato constitutivo, relacionamento amoroso, criança. Relação jurídica ali, ó, paternidade. Fato impeditivo: jamais me relacionei com a mãe da Bárbara. Fato impeditivo: eu tenho, por exemplo, fiz vasectomia. É um fato impeditivo. Poxa, quem faz vasectomia pode ter filho? Pode, mas a chance é o quê? Remota. Tá entendendo? Fato constitutivo é o quê? É a alegação do autor, nesse caso da autora. Eu mantive um relacionamento amoroso com Felipe, que culminou no nascimento de Bárbara. Para comprovar isso, vou comprovar com testemunhas. Fato impeditivo são os fatos que impedem a produção dos efeitos normais do fato constitutivo. Fato impeditivo: ele é estéril. Oi? É. Ele é estéril. Em que pese ter mantido relações sexuais com a mãe de Bárbara, ele é estéril. Sendo estéril, até que se prova o contrário, estéril não engravida ninguém. Ok? Fatos modificativos: eles mudam ou fazem. Como é que eu vou explicar isso aqui? Mudam o fato constitutivo ou fazem com que haja uma eficácia capaz de modificar o direito do autor. Exemplo: Daiane alega: Caio me deve 10 mil reais. Caio fala assim: não, eu devo só 7 mil, paguei 3 mil. Eu estou o quê? Modificando o fato constitutivo. O fato constitutivo era dívida de 10 mil reais. Fato modificativo: não, eu devo somente 7 mil, já paguei 3 mil. Ok? Fato extintivo: possui a função de extinguir a relação jurídica que está sendo pleiteada pelo autor, pelo fato constitutivo. Exemplo: Daiane entra com a ação cobrando 10 mil reais de Caio. Caio fala assim: eu já paguei os 10 mil reais. Como você pagou? Tá aqui, ó. Comprovantes de depósitos. Eu depositei 10 mil reais, 10 parcelas de 1.000. Quer dizer, eu vou extinguir o direito do autor. Vou extinguir o fato constitutivo do autor. Gente, alguma dúvida? Beleza? Você não tem que usar necessariamente as três, você pode usar uma. Vamos colocar aqui, ó. Exemplo: Ministério Público ingressa com uma ação penal contra a minha pessoa, dizendo o seguinte: Felipe furtou o maldito iPhone X. No dia 16/6/2019, Felipe adentrou na loja da Apple e furtou o iPhone X. Fato, vamos lá, vamos pensar aqui, ó. Fato impeditivo: no dia 16/6/2019, eu estava dando aula na Uniaselv nesse mesmo horário. Como que uma pessoa que cometeu um crime às 19h30 estava na loja da Apple, estava ao mesmo tempo na Uniaselv? Eu estou o quê? Impedindo o fato constitutivo do autor. Ok?
Exemplo, fato modificativo. Aí tem que ser um aspecto cível. Ó, eu não tenho um fato impeditivo, mas eu tenho um fato modificativo. Você deve a Daiane 10 mil reais. Ou melhor, a Daiane te cobra 10 mil reais. Você fala assim, opa, eu realmente devo a Daiane. Só que é uma dívida parcial. Isso é o que? Um fato modificativo. Você vai modificar o pedido autoral. Ok? Você vai dar uma nova conotação. Esse pedido ele tem uma base, sim, mas não é integral, é parcial. Ok? E o extintivo? O extintivo ela te cobra uma dívida de 10 mil reais. Não, o extintivo é o seguinte, vamos um exemplo do estéreo. Eu sou acusado, entraram com uma ação contra mim dizendo, Felipe é pai de Bárbara. Não sou estéreo, mas se eu fosse estéreo, Deus me livre. Felipe, você, o fato impeditivo, o extintivo, eu sou estéreo, exame aqui, ó, não, no material genético dele lá e tal, não tem a presença de espermatozoide, ele não consegue fazer filho. Eu vou fazer o quê? Eu vou extinguir o pedido da autora. Acabou. Entendeu, cara? Você pode alegar as três, pode alegar uma das três. Mas o réu, em regra, tem que alegar uma das três coisas. Ele tem que... É a ação e reação. A ação é o quê? Fato constitutivo. Reação, fato impeditivo, fato modificativo e fato extintivo. Ok? Maravilha. Gente, continuando então, fases do procedimento probatório. Gente, nos processos civis, ou melhor, no processo civil, processo penal, processo trabalhista, etc., eu tenho fases do procedimento probatório. Primeiro, o que é a proposição da prova? Qual é esse momento? É o momento em que as partes solicitam as provas para que o juiz tenha as melhores condições para solucionar a lide. O que significa isso? É o momento que vai ser deferida ou não a prova. Primeiro, admissão da prova. Após a proposição, após eu entrar com o processo judicial, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Um minutinho, pera aí, gente, deu pau aqui. O que vai acontecer? Entrei com a prova. O juiz ele pode admitir ou não a prova que eu aleguei, a prova que eu solicitei. Por exemplo, entro com uma ação. Ó. Registrei uma criança em meu nome, por exemplo. Entro com a ação e falo assim: ação de negativa de paternidade em face de Joana. Eu registrei a criança em 6/6/2012. Passaram-se 8 anos. Agora eu quero investigar a paternidade. Fala, excelência, eu desde já faço requerimento de prova pericial para que comprove se a Joana é minha filha ou não. O juiz fala assim: opa, não é assim não, meu amigo. Eu primeiro vou ter que ver o seguinte: você registrou a criança. Há uma presunção de paternidade. Depois, você conviveu com a criança? Convivi. Paternidade afetiva. Muitas das vezes, o que acontece? Mesmo que, ele não seja o pai biológico, ele vai ser o pai afetivo, porque nesses processos é resguardado o interesse do menor. Então o que o juiz fala? Não, por hora indefiro a prova pericial. Eu vou fazer o quê? Exame primeiro, vou fazer uma análise psicológica, apresentar provas orais. O autor vai levar as suas testemunhas, o réu as suas. Isso é o quê? Igualdade. Depois, princípio da autorresponsabilidade. Possui relação com o ônus da prova, cabendo a cada parte apresentar as provas que entenda necessária. Ok. Eu vou levar as minhas provas, o Caio a deles. O Caio a dele. Isso é o quê? Autorresponsabilidade. Princípio da unidade da prova. Utilizada muito nos processos trabalhistas. Quer dizer,
embora possam ser utilizadas diversas provas, ela deve ser apreciada de forma global. Por exemplo, de novo, falei rápido. Princípio da unidade da prova. Quer dizer, eu vou pegar várias provas e vou analisar num contexto único. Exemplo. Vou entrar com uma ação para o Caio pleiteando o quê? Horas extras. Os cartões de ponto estão preenchidos de forma errada. Uma prova. Testemunha confirmou a alegação que ele fazia hora extra. Que mais? Câmeras de filmagem do prédio com horário demonstraram que ele saía após o horário. Quer dizer, eu tenho 3 provas diferentes que vão o quê? Que vão trazer uma realidade do fato de forma o quê? De forma única, ó. O cartão de ponto estava errado, testemunha alegou e a prova documental, que é o vídeo. Ok, queridos? Alguma dúvida? Oi? Alguma dúvida? Vamos lá então, continuando. Ó, vem comigo aqui, ó. Tópico 2, competência penal, jurisdição e provas. Primeiro, condições da ação. Ação penal, gente, é o que? É o direito estatal de quê? O que é o ius puniendi? É o direito do Estado punir aquelas pessoas que infringam a lei criminal. Artigo 121 do Código Penal. Matar alguém, pena 6 a 20. Se você matar alguém, você será processado e julgado pelo Estado, porque cabe ao Estado exercer o quê? O ius puniendi. A ação penal é um direito estatal ou da vítima, porque eu tenho ações que são de competência do Estado e tenho ações que são de competência do ofendido. Por isso eu tenho a ação penal pública e a ação penal privada. Ok? Ok, professor. A ação penal, ela tem 4 características. Primeiro, autônoma. Por que ela é autônoma? A ação penal não possui relação direta com o direito material. O direito material é o seguinte: matar alguém, pena 6 a 20. Processual, tem que haver investigação criminal, tem que haver perícia, tem que haver uma série de fatores para quê? Para comprovar que o autor é culpado ou não. Então, eu tenho o quê? Separação. O direito penal material é uma coisa, o processual é outra. Depois, abstrata. Não se relaciona diretamente com o resultado do processo. Vai ser uma investigação. Concluiu que ele é o culpado? Não concluiu? Quer dizer, eu não começo a ação para provar que ele é culpado. Eu não começo a investigação ou o processo para comprovar que ele é culpado. Mas eu quero buscar o quê? A realidade dos fatos. Isso é abstrato. Não é para acusar, para comprovar que ele é o condenado. Mas eu faço o quê? Eu vou analisar o conjunto probatório para dizer é o culpado ou não. Subjetiva. O titular do direito pode demandar ao Estado. Uma vez, o que significa isso? O titular do direito pode demandar ao Estado a sua demanda. Estado juiz. A Sara me ameaçou de morte. O Estado vai apresentar ali o que? A jurisdição, vai dizer o direito. Aspecto subjetivo. Depois, pública. Visto que a natureza da ação que se pretende provocar. Por exemplo, se é uma ação, característica da ação penal pública, é o que é a natureza da ação que vai se pretender. Se for uma ação penal pública, óbvio, será o quê? Será público, porque o Ministério Público vai ingressar com a ação. Se for privada, vai ser o quê? Privada, porque o ofendido vai entrar com a ação. Condições da ação. Eu tenho 4 condições da ação.
Vamos lá. O que seria isso? Ó, o exercício do direito para a propositura da ação penal. Para entrar com uma ação, eu tenho o que? Requisitos, gente. Não é entrar com uma ação por entrar. Vou entrar com uma ação por entrar. Não. Eu tenho 4 requisitos. Primeiro, legitimidade das partes. Falei com você o seguinte, ó. Eu tenho o autor, eu tenho o réu. E tenho o quê? O Estado juiz. Nessa triangulação aqui, autor, réu, juiz, eu tenho polo ativo, polo passivo. Ok? Quando a ação penal for ação penal pública incondicionada ou pública condicionada à representação, o polo ativo será o quê? Será preenchido pelo Ministério Público. Porque, em regra, ele é o responsável por propor ações penais públicas. Se for uma ação penal privada, exemplo, crime de ameaça, o autor será quem? O autor será aquele que sofreu a ameaça. O réu, aquele que ameaçou. Ok? Então vamos lá. O que são as partes legítimas? São os titulares dos interesses materiais em conflito. Ameaça. Felipe ameaçou Sara. Autor e réu. As partes são legítimas porque há o quê? Há uma ligação entre as partes. Por quê? Ó, autor e réu, ó. Há uma ligação. Qual que é a ligação? Qual que é a ligação? Essa ameaça. Se eu entrar com uma ação e falar assim, ó, a Adriana me ameaçou. Ué. Como assim? Me ameaçou de morte. Não tem testemunha, não tem mensagem de texto, não tem nada. É o que? Eu posso ser até o autor da ação, tendo supostamente um fato constitutivo. Mas a Adriana não faz o que? Parte da relação jurídica, porque ela não cometeu nenhum fato, ou não cometeu o fato alegado. Ok? Gente, interesse de agir. Segunda condição da ação. Seria o que? A necessidade e a utilidade. O que é isso? Necessidade está ligada ao titular da ação penal, o qual precisa se valer do poder punitivo estatal. Nós não vivemos numa sociedade onde faz-se vingança com as próprias mãos. Se você tiver o direito violado, civil, penal, trabalhista, você deverá o quê? Você deverá buscar a prestação jurisdicional. No caso do processo penal, é a necessidade que o titular tem de uma resposta estatal. É a necessidade que o titular tem de buscar do Estado uma resposta para que o Estado aplique, para que o Estado exerça o ius puniendi. Estado, eu fui lesado. Não sou lesado, fui lesado, né? Brincadeiras à parte. Estado, fui lesado. O quê? Furtaram meu carro. O que vai acontecer? O Estado deve apresentar uma resposta. Utilidade relaciona-se com a eficácia do sistema jurídico para satisfazer a pretensão do autor. Eu vou entrar com uma ação trabalhista contra meu empregador. Eu vou aonde? Na Justiça do Trabalho. Lá eu sei que é uma justiça especializada em tratar relações de trabalho e de emprego, cobrando dos empregadores a satisfação do crédito trabalhista do autor, se for o caso. Ok? Então, necessidade, eu busco do Estado uma resposta. Utilidade, eu vou buscar o meio
satisfatório para a satisfação da minha pretensão. Se eu quero entrar com uma ação de investigação de paternidade, eu vou entrar onde? Na vara criminal? Não, vou entrar na vara de família. Ok? Gente, adequação é a compatibilidade existente entre o meio utilizado pelo autor e a satisfação, ou melhor, o meio utilizado pelo autor para satisfazer sua pretensão. Adequação é fato, quero pleitear horas extras. Juízo, qual o juiz que eu vou, qual o tribunal que eu vou? Justiça do trabalho. Quer dizer, em regra, em tese, eu terei o quê? A minha pretensão analisada. Se tiver ou lograr êxito em comprovar, será o quê? Será dar do pagamento de horas extras para mim. O que significa isso? Ó, Estado, eu vou procurar os meus direitos no órgão capaz de me dar uma resposta. No caso trabalhista, é Justiça do Trabalho. No caso civil, é a vara civil. No caso criminal, é a vara criminal ou o juizado especial criminal. Possibilidade jurídica do pedido. O que significa isso? A pretensão suscitada pelo autor deve o quê? Deve ter respaldo legal. No caso do processo penal, respaldo no direito penal. Exemplo. Vamos pensar aqui um exemplo bizarro de crime. Sara ingressa com uma ação, vai à delegacia, melhor, Sara ingressa com uma ação penal privada. O Rogério me deu 2 cutucões na costela. Cutucão assim, ó. Aqui, ó. Gente, o direito penal, ele vai tutelar, proteger cutucões da costela? Ah, professor, o direito penal ele vai fazer o quê? Ele vai tratar de lesão corporal. Ok. 129 do Código Penal. Agora, um cutucão caracteriza uma lesão corporal? Não. Mas Sara, no afã de ver o seu direito penal sendo tutelado, ela entra com uma ação falando: juiz, tomei 2 cutucões, quero que Felipe seja preso. Gente, esse pedido ele é razoável. Esse pedido tem o quê? Ele vai ser atendido à possibilidade jurídica do pedido? Sim ou não, gente? Sim ou não? Porque, gente, o direito penal não protege, não tutela cutucões na costela. Um exemplo idiota, mas é um exemplo. Porque o meu pedido tem que ter o quê? Ele tem que ter um amparo legal. Artigo 157. Furtaram o meu tablet. Ou melhor, roubaram o meu tablet. Com grave ameaça. Se você não me der o seu tablet, eu vou te matar. Aí cabe a ação. Crime de ameaça. Entendeu? Então quer dizer, o pedido tem que ter o quê? Ele tem que ter uma engrenagem, gente. Ó, fato e norma. Furto. Furtaram meu tablet. Artigo 55. Roubo. Roubaram meu tablet. Artigo 57. Mataram alguém. 121. Tráfico de drogas. Lei 11.346 de 2006. Isso é a possibilidade jurídica do pedido. Eu não posso pedir algo que não está em lei. Exemplo. Já dei o exemplo do cutucão. Justa causa, gente. O que é isso? É o laço probatório mínimo necessário ao exercício da ação penal. A prova mínima que dê suporte aos fatos narrados na petição inicial. Ó, Daiane emprestou a Caio R$10.000. Daiane, na petição inicial, fala o seguinte:
Prestei ao Caio 10 mil reais, ele me deve os 10 mil. Não junta um documento. Não junta nada. Gente, essa ação ela carece de quê? De laço probatório mínimo. Eu tenho que ter pelo menos um documento, alguma coisa. Entendeu? Então quer dizer, além de legitimidade das partes, interesse de agir e possibilidade de pedido, deve haver o quê? Justa causa. É a prova mínima que dê suporte aos fatos narrados na peça inicial, que traduz a acusação. Mínimo alguma coisa. Ok, queridos? Classificação das provas. Vamos lá. Ó. O Código Penal traz o quê? Ou melhor, o Código de Processo Penal traz o quê? Ação civil, ação pública e ação privada. Vamos lá. Ação penal de iniciativa pública está onde? No artigo 100 do CPP. Pública, salvo quando a lei expressamente declarar que o ofendido deve entrar com a ação. Gente, regra geral, as ações são públicas. Quando o Código Penal não disser nada, é ação pública. Matar alguém, 121. 121, matar alguém, 6-20. Lá não fala assim, ó. Os crimes contra a vida, a ação penal é pública. Regra geral, não falou nada, é ação pública. Falou, é uma ação que deve ser proposta pelo ofendido. Vai haver o quê? Vai haver expressamente designando se é uma ação penal pública condicionada à representação ou se é uma ação privada. Ok? Princípios da ação pública ou de iniciativa pública. Ó, obrigatoriedade. O Ministério Público não pode escolher se vai entrar com a ação ou não. Fez um inquérito, caiu na mão dele, deve propor ação. O Ministério Público tem o dever de dar início à ação penal quando o fato infracional for praticado. Quando esse fato for típico, ilícito e culpável. Ah, mas eu não vou entrar com a ação. O Ministério Público é obrigado a entrar com a ação. Oficialidade, competência privativa do Ministério Público para propor ação penal pública. Não existe outro órgão competente constitucionalmente para propor ação penal pública. Cabe só ao Ministério Público. Ou indisponibilidade. O Ministério Público não pode desistir da ação. Entrou com a ação, vai desistir não. Uma vez que o Ministério Público entrou com a ação, já era. Não pode desistir. Indivisibilidade. A infração penal, se for cometida por mais de uma pessoa, todos que participaram do ato devem ser tratados de forma igualitária. Eu, Caio e Daiane somos o quê? Somos um trio de bandidos. Nós assaltamos bancos. Se a casa cair para nós três, o que vai acontecer? Nós devemos ser tratados de forma igual. Intranscendência. Melhor, indivisibilidade. Aqueles que cometeram os mesmos fatos devem ser tratados de forma igual. Intranscendência. A propositura da ação penal deve ser feita em face daquele que praticou o ato. Exemplo: cometi um crime de furto, de roubo, de homicídio. Morri. O que o Ministério Público faz? Propõe uma ação contra a Rebeca, que é a filha do Felipe, porque o pai dele cometeu os crimes elencados acima. Não. Se o criminoso morrer, com ele vai a sua possibilidade de cumprir a pena, de responder para a sociedade. Não há como transferir para os herdeiros a punição imposta ao falecido. Gente, ação penal pública, ela tem duas modalidades. Primeiro,
Ação incondicionada. A ação será incondicionada quando não houver existência de qualquer condição para que o Ministério Público possa instaurar a ação. Artigo 121, matar alguém, pena 6 a 20. Esse não tem nenhuma restrição. É o quê? Será proposta uma ação penal incondicionada. Por quê? Não existe condição alguma para o Ministério Público propor ação. Ação penal condicionada. Essa modalidade de ação continua sendo da obrigação e da titularidade do Ministério Público. Só que o quê? Ela é condicionada à vontade do ofendido ou do ministro da Justiça. Por exemplo, crimes de calúnia, difamação e injúria contra o presidente da República. Cabe ao Ministério Público requisitar que o Ministério Público entre com a ação. O Ministério Público, nesse caso, não pode ingressar com a ação sem autorização do ministro da Justiça. Outro exemplo. Ação penal pública é condicionada à representação do ofendido. Só poderá ingressar a ação se o ofendido concordar. Ação penal privada consiste no direito do autor de acusar exclusivamente ou subsidiariamente o ofendido ou seu procurador. Exemplo: Caio me ameaça de morte. Vou ingressar com uma ação contra Caio. É o quê? Uma ação privada, uma ação de iniciativa privada. Eu, como autor, estou buscando o quê? A prestação jurisdicional para condenar o Caio a um crime de ameaça. Nós temos 3 princípios que regem a ação privada ou ação penal de iniciativa privada. Primeiro, oportunidade, possibilidade do titular do direito julgar se é conveniente ou não propor ação. Exemplo: esse crime aí de ameaça, vou entrar com a ação ou não? Pô, vou ter que ir lá no juizado do GCRIM, Tereza Cristina, participar de uma audiência. Se o cara não fizer acordo com o promotor, com o juiz, o que vai acontecer? Vou ter que ir lá de novo. Então quer dizer, não vou entrar com a ação. Passados 6 meses, quando o fato for conhecido, já não consigo mais ingressar com a ação. Disponibilidade. O autor, ao contrário do Ministério Público, pode desistir da ação. Ok? Indivisibilidade. Da mesma forma que na ação penal pública. Ação penal exclusivamente privada. A ação penal tem início com a queixa-crime, o que seria equivalente a uma denúncia da ação pública. Nesse caso aqui, gente, o autor ou ofendido irá ingressar com uma ação contra o acusado, de forma que espontânea. Ela tem a mesma conotação de uma ação penal pública. Ok, queridos? Ação penal privada subsidiária da pública. O que você tem que pensar? Subsidiária, quando uma pessoa não cumpre, eu cumpro. O Ministério Público não propôs ação penal incondicionada. Ele foi o quê? Foi negligente. O autor poderá propor ação penal privada condicionada. Melhor, ação penal privada subsidiária da pública, ou seja, o Ministério Público não cumpriu seu dever legal. Ok, queridos? Alguma dúvida? Fala comigo. Ó, tá certo e não tá. Vou completar. Ação penal pública. O titular da ação penal pública é o Ministério Público. Ele tem a obrigação legal de propor ação. Ação penal privada. Cabe somente ao ofendido ingressar com a ação.
Caio, eu vou te falar uma coisa, não sei te falar nesse caso se é ação penal privada, eu teria que ver. Vamos pensar o seguinte, ação penal privada, ameaça, injúria, isso, isso, isso. Vamos lá então. Caso de ameaça é um crime, ó. Ameaça é um crime que está no Código Penal, artigo 149, 147. Somente se procede mediante apresentação. Como é que vai ser? Vou lá, delegado. Ok. Meu telefone está aqui. O Caio, delegado, ele me ameaçou. Tá aqui a ameaça. O delegado vai fazer o inquérito policial, vai entregar para o promotor. Promotor, temos aqui um crime de ameaça. Tem? Tem. Felipe, esse é um crime que é uma ação penal que você deve, uma ação penal pública condicionada à representação. Somente se o ofendido concordar, autorizar, o Ministério Público entra. Então quer dizer, vai haver o inquérito policial e vai haver o quê? Houve inquérito, crime de ação penal privada. Houve um inquérito, o inquérito acabou. Se você não pegar o inquérito e entrar com a ação criminal privada, não tem jeito. Ação penal pública condicionada. O Ministério Público vai ter que colher a sua assinatura, ó. Você quer entrar com a ação? Quer. Então você vai assinar aqui. Entendeu, cara? Maravilha. Não. Quando é, no caso, o crime de ameaça, você tem que autorizar. Não. Ele tem obrigação. Você tá com... Vou te explicar tecnicamente, ó. Teve o crime lá de, por exemplo, feminicídio. Ação penal pública incondicionada. Inquérito policial. Acabou o inquérito? Promotor. Oi. Aqui, ó. Inquérito policial aqui, ó. Feito. Quando ele pega o inquérito, ele não pode falar assim: não vou entrar com a ação. Nesse caso, ele é obrigado. O conhecimento do fato é diferente. O delegado deve agir quando ele tiver o conhecimento do fato. O delegado tá vendo Big Brother. Tá lá, sarrando, não sei o que negócio todo. A mulher não quer, o cara insiste. O delegado tem obrigação de fazer o inquérito. Por quê? De ofício. Agora o promotor não. O promotor, ele vai, quando ele pega o inquérito, ação penal pública incondicionada, tem que propor. Entendeu? Boa pergunta, cara. Meios de prova. Meios de prova lícitos e ilícitos. Meios de prova lícitos possuem embasamento no ordenamento jurídico. Meios de provas ilícitos contrariam a legislação. Meios de provas lícitos estão dispostos no artigo 158 a 250 no Código de Processo Penal. Primeiro, perícia. O que é perícia? Exame de corpo de delito, perícia contábil, enfim. Prova técnica elaborada por perito designado pelo juiz, se for no caso do processo civil, perito criminal, se for no processo penal. Interrogatório,
O juiz vai ouvir o quê? Vai ouvir as testemunhas, vai ouvir as partes. Confissão. Quando o réu confessa o crime ou qualquer outra situação. Declarações do ofendido, ele redige a termo. Testemunhas, quando as testemunhas são ouvidas em juízo. Reconhecimento de pessoas ou coisas. Ó, vídeo lá consta que era Felipe mesmo. Ou coisas, ele estava usando um relógio. Acariação. O que é acariação? Vou colocar vítima e acusado frente a frente. Documentos, provas documentais e indícios. São aqueles elementos que vão demonstrar o início da prova, né, que aconteceu o fato. Gente, prova emprestada. Já falei também milhares de vezes. O que é prova emprestada? Prova emprestada é o quê? É uma prova que foi produzida no outro processo. Eu posso pegar aquela prova e colocar nesse processo? Posso. Só que a outra parte vai ser ouvida. Se ela concordar que aquela prova fica, ela vai ficar. Se não concordar, a prova sai. Ok? Gente, provas ilícitas. As provas ilícitas são aquelas que são obtidas de forma ilegal. Ok? Alguma dúvida, gente? Sim ou não? Ó, agora vamos falar prova no negócio jurídico. O que é isso? É na esfera civil. Primeira coisa, o que é negócio jurídico? Negócio jurídico é o que? Define-se como qualquer estipulação de consequências jurídicas realizada por sujeito de direito no âmbito do exercício da autonomia. Eu tenho duas partes. São capazes, são objeto ilícito. Vamos negociar. Caio, estou vendendo minha moto. Quer comprar? Quero. Quanto que é? X. Vamos fazer um contrato? Vamos. Nós estamos fazendo o quê? Um negócio jurídico. Compreendendo? Isso é o quê? Isso é negócio jurídico. É a manifestação de vontade das partes que estão fazendo o quê? Uma relação jurídica. Conceito de prova para o direito civil é o conjunto de meios empregados para demonstrar legalmente a existência de um ato jurídico. Exemplo: dívida de Caio com a Daiane. Prova: contrato. Ok, queridos? Ó, eu tenho nesse caso 3 elementos ou características que são requisitos da prova no negócio jurídico. Primeiro, admissível. A prova será admissível quando? Quando ela não esbarrar em alguma proibição veiculada em lei. Se a lei não proibir, será uma prova admissível, uma prova legal, uma prova lícita. Depois, pertinente. Ela deve ser capaz de demonstrar a sua relação íntima com o negócio jurídico. Relação íntima com o negócio jurídico. Autor e réu, Caio e Daiane. Fato constitutivo. Dívida. Pertinência da prova. Pertinência. Há nos autos uma prova, um contrato assinado por ambos, demonstrando que havia uma contratação desse direito. Ok? Concludente. Capaz de iluminar, de elucidar os pontos obscurecidos e confirmar o alegado ou o fato impeditivo, modificativo ou constitutivo do réu. Repetindo, concludente é capaz de eliminar os pontos controvertidos ou obscuros das alegações da parte. Ok, queridos? Prova no processo civil. A prova é regulamentada tanto no Código Civil quanto no Código de Processo Civil. Vamos lá. Prova no direito civil. Salvo o negócio jurídico que se impõe de forma especial,
O fato jurídico pode ser provado mediante confissão. Autor e réu, Daiane e Caio. Daiane fala: o Caio me deve 10 mil reais. Caio chega à audiência: excelência, eu devo 10 mil reais. Devo, não nego, pago quando puder. Confissão. Documento: há um contrato nos autos que demonstra a dívida de Caio. Testemunha: o Felipe viu o Caio contratando junto a Daiane 10 mil reais. Presunção: Caio não vai na audiência. Presunção de quê? De confissão. Perícia: há um contrato nos autos. Só que a assinatura não confere com o Caio. Vamos fazer o quê? Uma perícia para ver se a assinatura é de Caio ou não. Claro isso aqui, gente? Sim ou não? Maravilha. Ó, jurisprudência sobre o tema de prova. Vocês vão ler essa página em casa. 90 e 91. Gente, nós sabemos o quê? Que o direito é formado por quê? Quais são as fontes de direito? A lei, costumes, leis, costumes e a jurisprudência. A jurisprudência é uma fonte do direito. Niki é uma fonte de direito, ela também ajuda a auxiliar, ela auxilia nas decisões. Então, há muitas jurisprudências sobre prova. Vocês vão ler em casa, depois da aula, página 91, página 90 e 91. Continuando o estudo. Tópico 4. Provas em espécie. Gente, as provas servem para o quê? Para esclarecer os fatos controversos e fornecer ao juiz elementos de convicção. Gente, não existe processo sem prova. Não existe. Existe futebol sem bola? Não. Existe processo sem prova? Não. Só vai haver processo, só vai haver solução do litígio se houver prova. Então as provas servem para o quê? Para elucidar e para fornecer elementos de convicção ao juízo. Ok? Ok, professor. Continuar. Eu tenho 3 elementos que são elementos que fazem, que são 3 grandes finalidades da prova, ou para a prova. Conhecer o juiz a verdade dos fatos. A prova tem a função de fornecer ao juiz elementos para que ele forme a sua convicção e, melhor dizendo, para que ele tenha ciência dos fatos. Depois, levar ao conhecimento do juiz os fatos que fundamentam a pretensão. Depois, entregar ao processo elementos necessários para o seu esclarecimento. Gente, qual é o objetivo das provas? Primeiro, juiz, toma aqui, essa é a verdade dos fatos. Juiz, você quer realmente julgar esse processo com equidade, com paz? Sim. Aqui, está comprovado nos autos a autoria e materialidade. Depois, entregar ao processo elementos necessários para o seu esclarecimento. A prova tem o objetivo de quê? De transformar fatos incontroversos em o quê? Fatos claros. Melhor, fatos controversos, fatos que dão uma interpretação dúbia, sedimentar, bater o martelo, isso aconteceu. Rol de exemplos de meios de provas empregados no processo. Depoimento pessoal. O que é o depoimento pessoal? É o meio de prova que serve para realizar o interrogatório da parte no processo. O réu deverá depor pessoalmente no processo de juízo. Na audiência será colhido o depoimento pessoal do réu. Depois, prova pericial. Consiste no exame, vistoria e avaliação de algo. É a prova técnica. O juiz vai nomear um perito, ou será um perito criminal que vai tentar elucidar o caso de forma técnica.
vai emitir o que? Um laudo pericial. Pois, prova documental, todas as espécies de prova ou meios de prova que são confeccionadas e produzidas pelo homem são consideradas provas documentais. Prova testemunhal, o próprio nome já diz, é a colheita do depoimento pessoal daqueles que viram ocularmente o fato. Prova emprestada é a prova que é produzida em outro processo. Será inserida nesse processo somente se a parte concordar ou as partes concordarem. Ata notorial, prova notorial. É aquela prova o quê? É aquela prova que será elaborada pelo tabelião. Ó, conversa de WhatsApp. Eu, Caio, conversamos e ele falou que vai me matar de qualquer jeito. O que eu faço? Vou lá no cartório de notas, falo assim, tabelião, preciso que você reduza a termo, que você coloque as palavras de Caio numa certidão. Numa certidão. Vai acontecer isso. Depois, características das provas em espécie. Ó, a prova possui um papel fundamental no processo civil brasileiro. O que acontece? Ela tem o condão de trazer à tona o fato constitutivo e ainda tem a possibilidade de que o pedido autoral seja impedido, extinto ou modificado. Então que eu tenho o quê? Ação e reação. Nesse sentido, o que vai acontecer? As provas vão medir forças. Ó. Aquela parte que alegou e conseguiu provar vai ganhar. Se a parte não conseguiu provar o alegado, o réu vai conseguir se defender. Ó, gente, a Constituição da República, o que ela fala? Ó, a Constituição da República, artigo 5º, inciso 56, veda expressamente a utilização de provas obtidas de forma ilícita. É constitucional isso, gente. A Constituição, ela veda irrestritamente. A Constituição não admite a realização e a validação de provas colhidas de forma ilícita. Prova colhida de uma escuta telefônica ilegal não será admitida no processo. Por quê? A Constituição é clara nesse sentido. Jurisprudência dos tribunais superiores. Gente, sabemos o quê? Sabemos que o verdadeiro destinatário da prova é quem? O juiz. O juiz é aquele que é o destinatário por excelência da prova. Por quê? Ele vai formar sua convicção através de quê? Através das provas produzidas no processo. Nesse sentido, os julgados processuais formam o quê? Jurisprudência. Vários processos julgados com o mesmo tema, vai acontecer o quê? Vai haver o quê? Vai haver uma pacificação do entendimento. Nesse sentido, o que acontece? O STJ pode editar súmulas, o STF pode editar súmulas vinculantes, porque houve um número enorme de julgamentos naquele tema. Da criança, uma avaliação psicossocial. Criancinha, o Felipe é seu pai? Ele é meu pai. Desde você sempre reconheceu ele como seu pai? Alguma outra figura paterna? Não, ele é meu papai. O juiz vai deferir essa prova, vai falar assim, não, meu amigo, mesmo que você não seja o pai biológico, você é o pai afetivo, não tem que investigar a paternidade. Entenderam? Então, proposição da prova é o quê? É o momento que o juiz vai analisar e avaliar se a prova vai ser feita ou não. Primeiro, admissão da prova. Entrei com a ação e pedi, excelência, quero constituir uma prova pericial. Doutor, por hora não. Vamos primeiro
tramitar o processo para ver se essa prova que você solicitou é uma prova viável ou não. Depois, produção da prova. É o momento em que as provas são de fato produzidas e transmitidas ao processo. Exemplo, crime fiscal. O Ministério Público entra com uma ação contra a minha pessoa dizendo que eu cometi crime fiscal. Ele vai solicitar o quê? Solicitar uma audiência de instrução e julgamento. O juiz marca a audiência. Quando eu estou ali fazendo meu depoimento, ali é o que? A prova oral está sendo produzida. E além disso, está sendo produzida e transmitida ao processo. Claro, a admissão da prova. Quando eu entro com a ação, o juiz vai fazer uma análise da petição. Está pedido aqui prova pericial. Não vou deferir. Vamos ter o processo de novo primeiro. Depois eu vejo se é necessário ou não. Ou já indefiro de cara. Produção da prova. Quando a prova vai ser feita. Exemplo, prova oral. Depoimento pessoal das partes. Na audiência de instrução e julgamento será ouvido o autor e o réu. No caso do processo penal, será ouvido o réu, o acusado e as testemunhas. Os senhores viram o Felipe cometendo crime fiscal? Eles trabalharam com o Felipe durante 10 anos. Lá na empresa dele tinha movimentação estranha? Não, nunca teve. Tinha mala de dinheiro? Não, nunca teve. Alguma conduta estranha? Nunca teve. Felipe nunca seria capaz de cometer um crime fiscal. Prova oral. Ok, queridos? Vamos lá então, falar dos princípios probatórios. Gente, primeiro, identidade física do juiz ou pessoalidade do juiz. Esse princípio está bem enraizado no processo penal. O que significa isso? O juiz que presidir a audiência deve ser o mesmo juiz que vai decidir a lide. Identidade física do juiz. Eu, juiz criminal, coletei a prova oral, ouvi as testemunhas, ouvi o autor. Eu, obrigatoriamente, irei o quê? Irei decidir o processo. Irei o quê? Proferir a sentença. Ok? Concentração. A prova oral deve ser promovida em audiência única ou, excepcionalmente, em poucas audiências. Gente, nos processos penais, no processo penal trabalhista, civil, em regra, a prova oral ela é colhida numa única audiência. Exceto, por exemplo, vamos ouvir uma testemunha que mora em Brumado, na Bahia. Não tem como eu fazer uma audiência aqui em Belo Horizonte e ouvir uma testemunha lá em Brumado. É lógico que pode ser feito videoconferência, mas não está sendo adotado por enquanto nesse sentido não. Então, o que vai acontecer? Vamos colher o depoimento pessoal do autor, do réu, vamos ouvir as testemunhas do réu e vamos enviar uma carta precatória para o juiz de Brumado para ele intimar a testemunha e ouvir a testemunha. Então, quer dizer, nesse caso, excepcionalmente, eu tive que fazer a colhida da prova oral separadamente. Mas, em regra, pelo princípio da concentração, eu devo concentrar os atos todos no mesmo momento. Imediação ou imediatidade tem a finalidade de trazer uma proximidade entre juiz, parte e sentença. O que significa isso? Como eu falei com vocês, o magistrado deve colher as provas, deve ouvir as partes sem nenhum intermediário. Um exemplo que aconteceu comigo quando eu comecei a advogar, tive uma audiência de alimentos, fazer muita audiência de alimentos, muito processo de alimentos. Está começando a advogar pensando em isso que toda hora cai para você. E nessa audiência, o que aconteceu? O juiz saiu da sala. Quem fez as perguntas foi o promotor de justiça. Totalmente errado. Por quê? O juiz deve ser o responsável por colher a prova. Só que, como era um momento informal, era uma audiência, eu era novo na advocacia, eu não tive peito para falar, juiz, está errado isso aqui. O promotor, ele colheu o depoimento das partes, redigiu lá e sapecou. É um processo passivo de anulação. Então, o que eu quero dizer com vocês? Nesse caso aqui,
O juiz, ele deve colher as provas, ele deve sentir as testemunhas. Isso é muito importante porque é o seguinte, gente. Eu falo com os meus clientes, ó, o juiz ele não te conhece. Ele vai te ouvir, você deve passar o quê? Convicção. Deve olhar no olho e falar, juiz, olhar no olho e falar assim, ó, responder para ele olhando no olho dele. Passar credibilidade. Não é falar baixinho, não é baixar a cabeça, é você olhar e falar com o juiz, ó, é isso, isso e isso. Por quê? Quando o juiz escolhe a prova, gente, ele vai sentir ali se é verdade ou não. Quando você quer pegar uma mentira de alguém, o que você faz? Olha no olho da pessoa, para ver se a pessoa realmente está falando a verdade ou não. Ok, queridos? Princípios que compõem o procedimento probatório. Primeiro, princípio do contraditório. Nós estamos carecas de saber disso. Já falei com vocês esse princípio contraditório em mais de 10 matérias. Ó, o que é o princípio do contraditório, ampla defesa? Garante às partes o que? Paridade de armas. Ó, a paridade de armas aqui, ó. O autor e o réu, eles vão se defender, eles vão agir no processo de forma igual. Não há distinção, não há parcialidade, mas a imparcialidade processual. As partes têm o quê? Tem a mesma força ali, ó, mesma paridade de armas. Isso é o contraditório na defesa. Depois, princípio da igualdade. Garante às partes a mesma oportunidade no exercício da apresentação de provas. Ó, o autor e o réu